Ciúme entre irmãos. Quais são as causas? Os pais são culpados? O que fazer para resolver essa situação? No vídeo de hoje falaremos exatamente sobre isso, essa situação até mesmo desafiadora. Você já sentiu ciúmes quando era criança? Tinha lá uma irmã mais velha ou irmão mais velho que você passou a considerá-lo como um pentelho que veio para se intrometer na sua vida? No vídeo de hoje nós iremos esclarecer um pouquinho sobre isso. Eu tive esse pentelho, no caso, uma pentelha, minha irmã. Eu tinha 1 ano e 4 meses quando ela nasceu, e eu simplesmente fui lá e dei uma mordida no dedo dela. Eu não lembro, quer dizer, lógico, evidente, não vou lembrar o que a minha mãe fez, mas ela me conta, né? Que eu fiquei com muito ciúmes dela, né? E, tipo assim, quem nunca teve ciúmes, né, gente? Se a gente que é adulto, a gente tem ciúmes, imagina uma criança, sabe? Não tem como ela não ter ciúmes. E isso acontece por quê? Porque ela sente que vai mudar alguma coisa na vida dela. E vai mudar realmente, porque vai ter mais outro, vai ter outra criança que vai, tipo, atrapalhar. Para ela seria um atrapalhar, né? Porque a criança não vai ter mais a exclusividade, não vai ser só exclusiva dos pais, vai ter outro bebê. E o que a gente pode fazer para, tipo, amenizar esse sentimento da criança? A gente tem que ter muita paciência. Aí a gente tem que pegar, explicar para ele que o irmãozinho veio, mas que o irmãozinho ama muito ele, que veio para acrescentar, sabe, na vida dele, que ele vai ser o irmão mais velho. E imagina, o que o irmão mais velho vai poder fazer? O irmão mais velho é aquele que ajuda, que ensina, para ele se sentir assim, sabe, poderoso, que ele vai ajudar, que ele pode ajudar a mamãe a trocar a fralda, que ele pode ajudar a dar banho, sabe? Se for uma menina, então, geralmente as meninas, né, já brincam com bonecas, então é aquela coisa meiga de, nossa, vou cuidar, eu posso cuidar? Pode, sabe? Então vai ser, tem que mostrar esse, tem que mostrar para a criança que vai ser tudo igual. E como a gente demonstra isso? Deixando um pouco de, assim, um pouquinho de lado o bebê em alguns momentos e dando mais atenção ao filho mais velho, porque o bebê ele só vai perceber a sua falta quando ele tiver que mamar ou quando ele estiver sujo, se tiver feito cocô, ou se ele tiver com algum probleminha, mas fora isso ele vai dormir. Os bebês dormem bastante no começo, assim, logo quando eles chegam em casa. Às vezes até dormem bastante de dia e esquecem de dormir à noite, mas esse é para outro assunto. Então, gente, o que a gente pode fazer? Quando o bebê estiver dormindo tranquilinho lá, você vai lá, vê a lição do seu filhinho, sabe? Você leva para um parque, pede para alguém. Seria bom você ter uma rede de apoio, né? E essa pessoa que pode ficar, ao invés de ficar com o filho mais velho, fica um pouquinho com o bebê, com o mais novo. E você vai lá, dá atenção, vê como é que tá, como ele está na escola, se foi tudo bem, conversar, sabe? Deixar ele sempre perceber que ele é importante, que não mudou, que nada mudou. Eu sei que quando ele crescer, os dois crescerem, vai ter alguns atritos, né? Atritos, brigas, e aí o que você tem que continuar com a paciência e ensinar o companheirismo, sabe? Falar que irmão é para sempre, que a gente. É tão legal ter um irmão que quando vocês crescerem, quando ele for maiorzinho, ele que vai te levar, o irmão mais velho vai levar o irmão mais novo para conhecer lugares que ele já viu, para falar como é a praia, por exemplo. Olha, você lembra quando você foi para a praia? Explica para ele como é que era, sabe? Essas coisas, gente. Vocês vão ter criatividade para poder, sabe, usar a imaginação e vai dar tudo certo. E também a gente não tem que comparar as crianças, né? O mais velho, ele é uma pessoa individual, o bebê é outro. Se quando o bebê, tipo assim, tem muita gente que faz assim, nossa, quando você era bebê, você era muito chorão. Olha, o seu irmão, ele não é chorão, sabe? Isso já vai continuar a causar o quê? Os ciúmes, entendeu? A gente não tem que comparar, filho, cada um é cada um e tá tudo certo. E a gente não tem que estimular competições. Não, competição para quê, gente?
Os dois, a melhor coisa que a gente tem que fazer é estimular a união entre irmãos. É tão legal, sabe? Eu venho de uma família que é muito unida. Então, isso faz uma diferença, gente. Olha, desde pequenos, e até hoje continua a mesma coisa. Então, a gente, sabe, tem gente que fica tempos e tempos sem falar com os irmãos, e isso é uma coisa muito triste, né? Então, se a gente estimular isso lá, tipo lá atrás, lá quando eles eram bebezinhos, quando eles vão crescendo juntos, a união entre irmãos, pode ter certeza que vai dar certo. Outra coisa que eu esqueci de falar, realmente, a rede de apoio. Gente, olha, quando um bebê nasce, as mães sempre precisam de alguém para ajudar. Por mais que a gente pense assim, imagina, eu dou conta, sabe? Nossa, minha mãe deu conta, por que que eu não posso dar conta? Porque sua mãe é sua mãe, você é você, entendeu? A melhor coisa que tem, se você tem uma sogra, uma cunhada, ou uma irmã, ou contrata alguém, isso vai ajudar até, sabe, para poder também você ter um momento exclusivo com seu filho, o primeiro filho, o mais velho, para evitar as brigas ou as crises de ciúmes, sabe? E aí você também pode envolver mais, assim, o mais velho, na hora realmente que eu te falei, na hora do banho, na hora de passar uma pomadinha, na hora de pegar a fralda, sabe, para trocar, ele vai se sentir tão importante, você fala, ai, será que dá para você é, pegar, por favor, a fralda para a mamãe? E porque, olha, a mamãe esqueceu, sabe? E você, lógico que você não vai esquecer, mas a mamãe esqueceu. Ele vai ficar tão feliz, sabe? Então, coloque ele no meio do que está acontecendo no momento, não deixe isolado. Isso é a melhor parte que a gente tem que fazer, a melhor coisa que a gente tem que fazer, sabe? Eu fui uma criança ciumenta, muito ciumenta. Eu tenho irmãos mais velhos, eles para mim eles pareciam que podiam tudo. Pareciam que eles eram heróis. Porque assim, eu falava, por que que meu irmão pode ir para a rua e eu não posso? Por que que eu tenho que pedir autorização para pegar um copo de vidro? Porque, assim, eu questionava muito, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, e eu era aquela criança, vamos dizer, chata, porque eu ficava perguntando e era muito por quê, por quê, por quê? Isso incomodava meus irmãos, e assim, irmãos brigam mesmo, e assim, antigamente não tinha essa, não bate irmão, né? A gente sabe que batia mesmo, e estava tudo normal, os pais falavam, se não te obedecer, tem que te obedecer que é mais velho, e se responder para você, você bate e pronto. Claro que eu não fui espancada, né? Mas assim, sempre teve aqueles atritos, assim, igual a Cida comentou, que irmão vai ter mesmo atritos, mas graças a Deus, hoje está tudo bem resolvido, nós somos unidos, enfim. Mas o que eu quero dizer é, por que que eu tinha ciúmes? Eu tinha ciúmes porque eu era a caçula, porque parecia que eles podiam tudo, como eu já comentei, mas assim, o que mais me irritava era assim, um comentário que infelizmente acontecia era assim, eu não acredito, você não fez isso direito. Por exemplo, você não lavou a louça direito, o seu irmão lava melhor. Você não sabe dobrar roupa, o seu irmão sabe melhor. Você não é tão esperto. Aí, no caso, né, eu ouvia a minha mãe falando para meus irmãos, você não é tão esperto quanto a sua irmã. E assim, era aquela competição boba, sabe? Que era toda vez. E assim, eu sei que a intenção da minha mãe era das melhores. Ela não queria pro mal. Mas assim, ela queria que a gente competindo, ela achava assim, se eu falar que o fulaninho é melhor, vai bater uma raivinha dentro e a outra, você nunca vai querer ser pior do que o seu irmão. Só que assim, no meu caso, me dava raiva só, eu não conseguia administrar aquilo. Então assim, virava tudo era motivo de ciúmes. Eu parei de ser ciumenta já grandinha, já tipo com uns 10, 11 anos, eu comecei a ter sobrinhos, que assim, eu tenho sobrinhas, mas faz tempo, né? Mas assim, a partir dos 10, 11 anos que eu comecei a ter consciência do que era o que não era a vida. Mas assim, o que eu quero dizer? Então assim, não estimule seu filho a ficar falando assim, o seu irmão é melhor que você em tal coisa. Gente, igual a Cida comentou, cada pessoa é única, cada um tem seu tempo, e o que eu faço aqui, né, na minha casa, tendo os três, quando a primeira nasceu, tudo bem, né? Ela era filha única e tal.
Mas com uns 2 anos e meio, a do meio nasceu. E aí eu comprei um presente, levei na maternidade, né? E falei assim, olha, que a sua irmãzinha trouxe para você. Então, assim, olha, esse aqui é o presentinho que a menorzinha trouxe. E aí o que aconteceu? Adorou, né? A Juliana ficou feliz, né? Ficou empolgada. E aí, a mesma coisa, fiquei grávida novamente, o Victor nasceu, e aí ele trouxe para as duas 2 brinquedos. Foi nada caro não, gente, só foi algo que para as crianças perceberem que, ó, eu vim, mas assim, eu não vim para roubar seu lugar. Eu vim para agregar na família. E assim, um filme que eu assisti com eles, assisti com elas, mas vou assistir com ele também quando ele tiver um pouquinho maior, é O Poderoso Chefinho. É um filme legal, porque assim, é, se vocês assistirem, vocês vão entender o porquê que eu tô falando, mas assim, é bonitinho, ele mostra que o amor, ele não é só para um ou para outro, é para todo mundo, a família fica mais unida, entendeu? Então assim, pode parecer bobo, mas assim, a criança, ela fica observando os pais o tempo todo. Então assim, o que a mãe fala, o que a avó fala, o que o tio fala, machuca demais. Então, por exemplo, a Cida comentou: você era chorão. Você reclamava de tudo. Agora você tá melhor, porque antes você era insuportável. Quem gosta de ouvir isso, gente? Ninguém gosta de ouvir. E por mais que passe o tempo, por exemplo, eu tenho irmãos, tal, mas assim, eu sempre escuto toda vez, né, assim, numa conversa ou outra, falo, nossa, você era muito chorona, você não sei o quê. Assim, agora eu dou risada, né? Falo, eu era mesmo e conseguia tudo assim. Não tô nem aí, eu me acostumei. Mas assim, eu sei que lá na infância não foi tão fácil, né? É que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai melhorando. Mas é isso, pessoal. Então, assim, não compare seus filhos, evite mesmo ficar falando, focando nos pontos negativos. Foca nos pontos positivos de cada um. Eu acho que vai ajudar para todo mundo. E assim, também, por exemplo, eu sei que a gente está falando entre ciúmes de irmãos, mas pensa assim, se tá você e o seu esposo, se vocês ficam competindo muito, não é bom também, não é saudável. Então, por exemplo, você não tem que ganhar do seu marido, você tem que ganhar de você mesma. Entendeu? É o que eu falo para as crianças aqui em casa. Elas não têm que, eu tenho que ser melhor que uma, eu tenho que ser melhor que a outra. Não. Eu não fui tão boa ontem, então eu tenho que ser um pouquinho melhor hoje, entendeu? E tá tudo bem. E eu acho que vai ajudar e todo mundo fica feliz. E o ciúmes é importante nós ressaltarmos que é um sentimento e é um misto de sentimentos para essa criança. Por quê? Porque ela tem a insegurança de perder a pessoa. Então, por exemplo, quando nasce o irmãozinho mais novo, então ela tem aquela sensação que ela perdeu a mãe. Ah, não, agora minha mãe só vai dar atenção para o meu irmãozinho, minha mãe não gosta mais de mim. Então, isso não é real. Mas a criança ela não sabe disso, ela está insegura. Então, os pais têm que reforçar que não, que o ama, como já foi mencionado aqui, que realmente ele é importante, que ele faz parte da vida, né, desse irmãozinho também, que o irmãozinho precisa dele. Então, tudo isso tem que ser conversado. Tirar tempo, como já foi mencionado, para o irmão mais velho, ler para ele, sabe? Incentivar a leitura, tirar um tempinho, reservar esse tempo só para ele, porque ele vai se sentir assim com mais confiança, sabendo que realmente terá assim esse aconchego da parte dos pais. Outra coisa importante também a ser feita é justamente assim deixar que essa criança, que no caso sou primogênito, fale como foi o seu dia na escola. Deve estar ansioso para falar, olha, meu dia foi assim, mamãe. Mas se a mãe falar, eu estou muito ocupada, tem que trocar a fralda do seu irmãozinho, tem que dar um mamar para o irmãozinho, ela vai estar atiçando os ciúmes. Então, ela vai acabar sem querer atiçando assim competição entre os irmãos. Então, não é legal. Então, sempre dê atenção para esse irmão mais velho também. Às vezes não é só um. No caso, por exemplo, tem famílias que são famílias grandes. Por exemplo, eu venho de uma família grande de 6 irmãos. Então, imagine, era muito filho. Então, tem essa questão. Então, imagine para os pais como devia ser difícil administrar isso. Dar atenção para um, dar atenção para outro. E, é claro, em algum momento, com certeza eu tive ciúmes. Eu me achava queridinha, até que veio a minha irmãzinha caçula e tomou o meu lugar. Então, com certeza, eu senti ciúmes. Mas, como mencionado, isso passa, a gente se torna adulto e vê que realmente isso não tem, não é importante. Mas quando se é criança, a gente não pensa assim. A gente acha que perdeu o lugar mesmo, mesmo porque isso é muito frisado, e às vezes até mesmo por parentes,
por amigos, falar, ah, perdeu o lugar, né? Sua irmãzinha chegou aí, não é mais a queridinha. Então, sem querer, os familiares atrapalham um pouco nesse sentido. Então, pessoal, prestem atenção nisso, prestem atenção no que fala, sabe? Porque às vezes o que é falado pode até mesmo trazer um certo trauma na criança, ela achar que ela é rejeitada pelos familiares. Então, para resumir aqui, o que nós podemos fazer assim para sanar, então, o ciúme entre irmãos? Então, conforme mencionado, então os pais podem pedir ajuda do irmão mais velho, talvez na troca da fralda, trazer lá uma mamadeira, um creme para passar no bebê, enfim. Os pais podem envolver o filho mais velho para que ele ajude, para ele se sinta parte assim, que ele interaja, né, com esse irmão mais novo, para não ter esses ciúmes. Também dê atenção individualizada para esse primogênito, para o irmãozinho mais velho, para ele se sentir realmente querido, faça elogios sinceros, evite as comparações, trate os dois com igualdade. Cada um tem um potencial, mesmo o bebezinho, às vezes o bebezinho faz coisas que talvez o outro, quando tinha a mesma idade, não conseguia fazer. Então, não compare isso. Cada um tem uma habilidade diferente um do outro. Então, isso é muito importante ressaltar. Somos pessoas individuais, ninguém é igual a ninguém. Nem irmãos gêmeos são iguais. Cada um tem as suas diferenças, as suas características, então isso tem que ser avaliado também. Uma coisa que eu achei bem interessante também é demonstrar assim amor com a mesma intensidade para os dois e não se culpar. Uma coisa que às vezes acontece por parte dos pais, eles passam a se culpar, achando que são culpados, né? No caso, pelo ciúme entre irmãos. Ou seja, eu fracassei na educação dos meus filhos, por isso que eles têm ciúmes entre eles. Não. O ciúmes faz parte da relação, só que não pode ser uma coisa que tem que ser trabalhado, no caso. Trabalhado para que esse ciúme não venha assim a se tornar um problema na família. Também não conclua que isso só acontece na sua casa. Tem gente que fala, isso só acontece no meu lar. Pura mentira. Por quê? Porque tem famílias que escondem, dão a entender que o seu lar é perfeito. Não, os meus filhos não têm ciúmes. Eles se dão muito bem. Todo mundo tem. Não há família perfeita, né? Então, assim, só que isso não quer dizer que são famílias fracassadas. Não, longe disso. É um sentimento a ser trabalhado. E quando isso é feito, então vai ter harmonia no lar. E esses irmãos, eles vão ter assim, vão ser parceiros para uma vida toda. Então, essas foram as dicas de hoje. Se gostaram, deixe um like e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.